Fala rapaziada, tranquilo? Hoje a gente vai resolver uma questão do crotório envolvendo o período de pequenas oscilações. Opa, desculpa aí por interromper, só avisando que o áudio ficou um pouco ruim dessa vez, mas a gente decidiu publicar mesmo assim porque a questão vale a pena. Então bora lá. É uma questão interessante porque a gente trabalha com um conceito que já é bem batido no ITA, mas que muitas vezes você não encontra. Então, se quiserem trabalhar depois essa questão de gravidade efetiva, né, como eu coloquei ali, acessem lá o coceiro.com, né, se inscrevam e tal, façam um login lá para acessar as questões. Tem várias questões utilizando essa ideia para resolver essa ideia de período de pequenas oscilações. Então vamos lá. A questão é a seguinte: você tem um pêndulo normal, certo? Tem um pêndulo aqui, massa Mzinho, e nessa região aqui você tem uma ventania, certo? Essa ventania aqui é um vento com uma velocidade V, vou chamar de V aqui, e devido ao arraste, certo? Essa massa Mzinho aqui, ela experiencia uma força de arraste da forma μV, certo? μu, no caso, só para não dizer que é V também. É uma força de arraste, μu, certo? Onde U é justamente essa velocidade dela. E aí tem a gravidade também, né? De como de costume. E o complemento do fio é L. E o que a questão pede, ela pede o período de pequenas oscilações. E agora um detalhe. Ela pede o período de oscilações considerando que a escala de tempo em que a energia diminui, certo? Que você vai amortecendo essa oscilação é muito menor do que a escala de tempo das oscilações. E para vocês entenderem um pouco mais, é bem interessante vocês pensarem um pouco sobre isso, é sobre a escala de tempo na física. Então, tem muitas particularidades e conservações que você faz pensando justamente nessas considerações de escala de tempo. Então, apesar de uma coisa muitas vezes não poder ser considerada de fato constante, uma grandeza, você considera ela constante justamente com essa aproximação de que a escala de tempo de um determinado fenômeno é muito maior ou muito menor que um outro determinado fenômeno que faz com que essa grandeza não seja constante. Então, nesse caso aqui, vamos fazer aqui tudo primeiro nas ideias, né? Se você tiver um pêndulo aqui e soltar, né? Você tem uma força de arraste aqui. Conforme o tempo passa, você vai diminuindo esse movimento, né? Até que ele para. Você não pode ter uma coisa eterna. É mais ou menos você pensar aqui que eu vou ter um pêndulo aqui nessa sala, vou deixar aqui e ele vai ficar pela eternidade. Não vai, né? Uma hora ele vai parar, justamente por conta das forças de atrito. Só que, se você fizer essa consideração, né, você pode dizer que aproximadamente essa oscilação é constante. Então, por exemplo, lá no caso que a gente conserva momento angular ou momento linear depois de uma colisão, né? Você tem um peso ali, por exemplo, duas bolas, elas se chocam, depois você conserva a quantidade de movimento vertical. Você tem um peso ali atuando, mas quando você diz que o peso ele atua em um momento distante muito pequeno, você está justamente pensando nessa escala de tempo. Então, por isso que é interessante vocês pensarem nesses pontos. Então, vamos lá, aqui é o período de pequenas oscilações. Então, vamos pensar, né? Apesar de que quando você solta, fica meio confuso, né? Ele fala que essa velocidade V aqui é uma velocidade bem grande, certo? Uma ventania. E portanto você pode dizer que a velocidade relativa entre essa massa M1 e o vento é o próprio V. Então, para o vento não importa se essa massazinha está parada e ele está andando, ou se ele tem uma velocidade um pouco menor e ela está se movendo de forma que a velocidade relativa seja a mesma. Para o vento, a única coisa que importa é a velocidade relativa entre eles. Então, não importa se não tem vento e essa massa está com muita velocidade, vai ter força de arraste. Ou se essa massa está parada e tem vento, vai ter força de arraste, porque o que importa é a velocidade relativa. Então, vai surgir nessa massa Mzinho aqui uma força, né? μV. E agora a gente vai tentar pensar na posição de equilíbrio, certo? É muito interessante quando você está abordando questões que pedem período de pequenas oscilações, você pensar na posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio, você vai ter somatório de forças nulo. Então, quais são as forças que exercem nessa bolinha? Você vai ter a tração, certo? Aqui o desenho, eu desenhei meio curvo, mas vai estar tracionado. Então, você vai ter a tração aqui, você vai ter o peso, e você vai ter também, justamente, essa força horizontal aqui, certo? Porque a bolinha está parada na posição de equilíbrio. A força horizontal aqui, μV. E ela tem que ser para onde? Tem que ser para lá, né? Que ela vai anular
essa componente horizontal aqui da tração. Então, μv. Eu vou colocar, vamos dizer que, o vento está para lá. μv, né? Faz sentido. Então eu posso colocar esse vetor aqui, porque eu vejo justamente naquela direção, nesse sentido. Aqui é 90 graus, né? O peso está, apesar do paralaxe aqui ter sacaneado, o peso está na vertical. E nessa posição aqui, essas forças se somam e dá nulo, né? Então, o que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar em um certo ângulo aqui e pensar numa gravidade efetiva, digamos assim, né? Então, vou fazer o desenho aqui. Tem a tração, tenho essa força. Na direção da tração, eu posso pensar nessa gravidade efetiva. Então, se eu chamar de θ aqui, eu tenho o seguinte: θ, a tangente de θ vai ser o quê? Vai ser justamente μv. Lembrando, tem que formar um triângulo, né? Porque a somatória de três forças que partem no mesmo ponto, você pode fazer um triângulo com elas. Então você tem um triângulo aqui da tração, essa força é FmV e o peso. Então a tangente de θ vai ser mv dividido pelo peso, que é mg. Beleza? E agora eu posso pensar na gravidade efetiva, né? Que é justamente como se você tivesse uma nova força aqui, certo? Agora passa para cá, né? Você teria uma força que na verdade propõe uma gravidade efetiva, que é justamente essa gravidade decomposta, certo? A gravidade devido ao peso, né? Devido à força gravitacional, e essa gravidade que a gente criou aqui devido a essa força. Então, esse G efetivo aqui, a gente pode pensar nele como sendo G cosseno θ mais essa força aqui vezes o seno de θ dividido pela própria, digamos, a massa, né? Para pensar justamente nesse conceito de gravidade. Então seria o quê? μ v dividido por m vezes seno de θ, né? Aqui, ó. Isso aqui é θ, aqui é θ. Então, a gente está decompondo, né? Aqui é θ também, então decompõe aqui seno de θ. Então, essa aqui é a nossa gravidade efetiva. E aí agora é justamente pensar naquela ideia, né? Você tem que o período para pequenas oscilações, T é raiz de 2 π L sobre um G', né? Que esse G' é justamente a nossa gravidade efetiva. Então no I é bem costumeiro cair, bom, não nos últimos anos, mas já caíram milhares também não, mas muitas questões envolvendo essa ideia de gravidade efetiva, né? Você tem, por exemplo, um carrinho que desce uma rampa e aí você tem uma gravidade efetiva. Ou então um outro tipo de movimento com essa diferença de sistemas inerciais, né? Então nesse caso aqui, é só a gente pensar nisso para resolver. Agora eu vou calcular o período. Então, esse G' vai ser esse GF, que vai ser o quê? Vai ser 2π raiz de... Aí agora, ó, eu calculei a tangente de θ, né? Então tem o θ e seno de θ. Então eu vou substituir aqui. Então vai ser o quê? Eu posso tirar o cosseno de θ em evidência. Então, meu GF vai ser cosseno de θ, que multiplica G mais μv sobre m vezes tangente de θ a gente tem, que é μv sobre mg, μv sobre mg. E o cosseno de θ, né, a gente pode achar através da relação fundamental lá da trigonometria, né, que vai ser o quê? Vai ser raiz de 1 mais tangente de θ ao quadrado, não é isso? Então, isso aqui vai ser 1 sobre a raiz de 1 mais μ ao quadrado, v ao quadrado, sobre m ao quadrado e g ao quadrado. Isso tudo vezes g mais μ ao quadrado, v ao quadrado, sobre m ao quadrado, g. Show! Basicamente isso, agora é só substituir aqui, né? Aí eu posso fazer algumas mudanças aqui, né? Por exemplo, eu posso multiplicar esse termo aqui e tirar o m ao quadrado g ao quadrado da raiz multiplicando por aqui. Então, só para simplificar um pouco, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar mg sobre... Aí olha o seguinte, aqui vai ficar m ao quadrado, g ao quadrado, aqui vai ficar m ao quadrado, g ao quadrado, mais μ ao quadrado, v ao quadrado, né? Então essa parte aqui dentro da raiz vai ficar igual aqui em cima. Então, eu posso dizer que vai ficar só a raiz aqui embaixo, aqui vai ficar só 1, mg sobe, fica a raiz de
m ao quadrado g ao quadrado mais m ao quadrado v ao quadrado dividido por m ao quadrado g, aí esse g corta e esse m aqui corta. Então, t igual a 2π raiz de L vezes mzinho, isso tudo dividido por raiz de m ao quadrado, g ao quadrado, mais m ao quadrado, v ao quadrado. E essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham curtido. Então, às vezes a gente acha que não vai mais cair essa ideia de gravidade efetiva, né? E muitas vezes ela cai em um problema diferente. Então é sempre importante vocês terem essa ideia de pensar na posição de equilíbrio e pensar numa possível gravidade efetiva ali, né? Ou força efetiva, enfim, para conseguir calcular. Então acessem lá o nosso site, cosseno.com, né? Caso queiram trabalhar questões que envolvam pêndulo e essa gravidade efetiva. Se tiverem curtido aí o vídeo, lancem imediatamente o like. Tiverem alguma sugestão de vídeo novo, mandem lá também nos comentários. E se inscrevam no canal se tiverem curtido. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Só um adendo aqui. Eu achei essa resposta final, né? Lá no livro, ele adiciona um termo devido às considerações de movimento amortecido. Então, ele adiciona um termo lá no livro que eu toco na solução dele, né? Que é devido a uma oscilação amortecida, mas eu não coloquei aqui porque isso é bem fora do escopo. E como é uma oscilação amortecida, em geral esse termo é bem menor do que esse. Então, em muitos casos você pode desconsiderar. Então, só fazendo essa ressalva, né, que lá ele coloca outra resposta porque ele considera um termo que inclusive ele nem demonstra porque é uma coisa relacionada mais a ensino superior e tal, em geral ensino médio e nunca cairia, mas ele coloca um termo lá, então talvez por isso que dê divergência de gabarito. Mas valeu, rapaziada.